Nossa próxima palestra da Daniele, que é Design Thinking aplicado aos testes de software. Olá, pessoal, boa tarde. Dani, viu? Boa tarde, pessoal, estão me ouvindo bem? Como eu gosto de dizer, beloveds da qualidade, boa tarde. Prazerzaço estar aqui hoje com vocês, a primeira vez no MTC. Então, bora lá falar sobre o Design Thinking aqui aplicado ao teste de software. Essa palestra vem muito de encontro a gente pensar um pouco fora da caixa quando a gente está falando sobre teste de software. Então, dando assim uma introdução básica, segundo uma das definições do Design Thinking é que períodos de mudança estimulam a busca por inovação e criatividade. E aí, nesse contexto, o Design Thinking ele serve não apenas como uma metodologia de apoio, mas também como um instrumento essencial. Então, esse pensamento que é inspirado no design, ele acaba nos ajudando a criar soluções para alguns desafios complexos e, com isso, a gente cria um foco na experiência do usuário, criando isso de forma colaborativa e interativa. Então, as ferramentas do Design Thinking, que são pautadas na empatia e na visualização, elas nos auxiliam para guiar as discussões e os nossos processos criativos, ali que, mais especificamente, os nossos casos de teste, nos quais as falhas e os erros que ocorrem dentro do ciclo de desenvolvimento de software, eles passam a ser umas oportunidades de melhoria e não mais o fracasso como a gente usualmente vê. E aí, falando disso, o que é o Design Thinking? Segundo a definição do Charles Burnett, que é um professor norte-americano que é especialista em Design Thinking, o Design Thinking é, abre aspas, um processo de pensamento crítico e criativo que permite organizar informações e ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir conhecimentos. O Design Thinking ele se refere aqui a maneiras de pensar que utilizam um tipo de raciocínio pouco convencional, que é o pensamento abdutivo. E aí, nesse tipo de pensamento, a gente busca formular questionamentos através da apreensão ou compreensão dos fenômenos, ou seja, são formuladas ali perguntas que vão ser respondidas a partir das informações que são coletadas durante a observação do universo que permeia o problema. E aqui, o problema, a gente está tentando entender o que o cliente quer. Acho que cabe melhor aqui dentro disso. Então, assim, ao pensar de maneira abdutiva, a nossa solução ela não é derivada do problema, ela se encaixa nele. Então, a partir do problema que eu tenho, ao invés de querer resolvê-lo, como é que eu posso fazer para gerar valor dentro desse problema? É basicamente isso que o Design Thinking ele nos propõe. Então, a gente não pode solucionar um problema com o mesmo tipo de pensamento de quem o criou. E, nesse sentido, eu estou querendo dizer, porque muitas das vezes a gente recebe um requisito de alguém, de uma empresa ou de algum segmento que acaba querendo com que a gente desenvolva um produto. Sendo que, na verdade, essas pessoas que nos procuram não serão elas que usarão o nosso produto. Então, quando a gente pensa em resolver o problema sem olhar para quem os criou, é pensar exatamente quem é que vai se utilizar da solução que eu estou desenvolvendo, ou seja, a solução do problema. Então, é a partir do olhar dessa pessoa que a gente vai começar a construir ali o design da nossa aplicação, do nosso sistema, e aqui especificamente como é que a gente vai guiar os nossos testes. Então, é pensando dessa maneira abdutiva que o testador ele constantemente desafia os seus padrões. Ele vai fazendo e desfazendo algumas conjecturas e transformando-as em oportunidades para a inovação. E aí é essa habilidade de se desvencilhar do pensamento lógico e cartesiano que a gente tem, de se atentar ao requisito, se atentar ali à regra XPTO, é que faz com que a gente se mantenha fora da caixa. E aí vocês podem estar se perguntando por que a gente então deve usar essa técnica de Design Thinking. O conceito de Design Thinking ele veio para revolucionar a maneira de como a gente encontra soluções inovadoras para os problemas. Então, assim, soluções criativas que são focadas nas necessidades reais do mercado e não criadas ali em pressuposições estatísticas. Se vocês pararem para pensar comigo, eu acredito que todo mundo que está aqui já passou por essa experiência. Quando a gente está falando de teste de software, para quem está de fora, as atividades de testes elas são consideradas caras
Então, na maioria das vezes, elas são cortadas dos projetos. Quem nunca ouviu que um projeto que tenha 3 desenvolvedores, ao invés de se contratar um QA, pega um desses desenvolvedores e coloca para testar. Então, a gente aqui está cortando essa etapa de teste de qualidade. Algumas vezes, essas pessoas dizem que as atividades de testes elas acabam estendendo o projeto, ou seja, aumentando ali o burn down do projeto, então é melhor não ter. E que os testes que são realizados, eles muitas das vezes eles não encontram os erros que realmente afetam usuários, ou então não encontram defeitos. E aqui a gente está vendo que a forma como é visto o problema. E aí, para quem está de dentro, ou seja, para nós que somos da área de teste de qualidade, muitos dos analistas acabam confundindo planos de teste com casos de teste. Ou seja, criam uma coisa ou outra ao invés de criar as duas dentro da solução. Então, isso acaba gerando os problemas que foram citados por quem está de fora do teste. Muitas das vezes, o caso de teste, eles são projetados a partir do requisito literal. Ou seja, eu recebi a documentação, escrevi meu caso de teste baseado naquela documentação, mas eu não tenho a menor ideia daquele contexto, de como é que vai ser aquilo ali no final para o usuário, como é que vai ser no dia a dia. Então, com isso, acaba fazendo ali com que gere perda de valor nesses testes que eu estou desenvolvendo. E, por último, não menos importante, nós temos também a problemática que muitos casos de testes são gerados, ou seja, a gente escreve teste demais ou acaba escrevendo teste de menos, e isso tudo porque as técnicas corretas não são aplicadas. Então, baseado nessas premissas, a gente começa a trazer o Design Thinking para dentro do teste de software. E aí, quando e onde eu posso aplicar o Design Thinking? Eu posso usá-lo para criar uma estratégia de teste, para realizar teste de sistema, para realizar teste de UAT, para realizar testes dentro do conceito ágil. E aí, o que eu acho que é o mais importante, que é usar o Design Thinking para entender os cenários em testes específicos, em testes técnicos, onde e quando eu vou poder atuar dentro desse cenário meu de ciclo de desenvolvimento, uma vez que eu conheço, uma vez que eu apliquei o design, e a gente vai entender um pouquinho mais à frente como usar, e vocês vão ver que faz sentido, então eu vou conseguir aumentar a cobertura dos cenários de teste. Beleza? Então, o Design Thinking na estratégia de teste, a primeira parte dele se dá por entender o negócio, que é a primeira etapa do Design Thinking, que chama-se investigação ou investigar. Então, aqui eu quero agregar valor para esse cliente. E aí, como é que eu posso fazer isso? Pesquisando ele através de uma entrevista, sobre os pontos fortes e as vantagens que a solução atual dele tem, as métricas de sucesso e onde é que ele pretende melhorar. Quando eu estou recebendo um cliente que é novo para desenvolver um produto novo, o que levou ele a pensar nessa solução que ele está propondo que seja desenvolvida. Então, aqui é esse processo investigativo de entender o contexto. E aí, a gente começa nessa primeira etapa do Design Thinking. A segunda etapa do Design Thinking, que é a empatia, ela diz que eu preciso entender os atores, ou seja, eu preciso entender os arquétipos ou os diferentes tipos de clientes que são envolvidos dentro dessa solução para que eu gere diferentes cenários de testes e faça um teste completo. Ou seja, eu não posso testar só baseado no perfil do gerente ou só no perfil do vendedor, por exemplo, mas eu tenho que pensar como cada uma dessas pessoas se comportam dentro desse sistema todo. Então, com a mente de cada um deles, o que eles vão fazer, como é que vai chegar para eles essa solução, é que eu começo a escrever. Então, aqui a empatia, ela nos sinaliza para que a gente se coloque no lugar desse usuário, para a gente entender o que ele está fazendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando sobre essa solução. A terceira etapa é a etapa de definição, e aqui eu preciso entender os objetivos do teste. Então, eu preciso aqui ser muito clara sobre o curso que eu quero manter e para que eu possa otimizar os recursos.
Então, aqui na parte de definição, eu defino o problema ou o ponto problemático que o usuário está enfrentando e que precisa ser corrigido, e a partir dali eu vou criando a minha estratégia de teste. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia, quando a gente destrinchar melhor essas etapas, a gente vai entender que na parte de definição, eu vou do que está mais complexo para o que é menos complexo, para o que é mais problemático, para o que é menos problemático, e a partir daí eu vou criando os meus cenários de testes. Na parte de se fazer ali a idealização, eu analiso as possíveis estratégias para poder criar os meus cenários. Então, aqui gera-se muitas ideias e eu vou pegando essas melhores ideias para poder construir a melhor solução. Ou seja, eu aproveito para debater o maior número possível de soluções criativas. Quanto mais ideias, melhor. E aí, aqui é onde eu vou estar muito próximo de quem escreveu o requisito, para que a gente entenda como é que eu posso estar desenvolvendo os meus cenários, criando meu plano de teste, meus casos de testes. Eu vou estar próximo ao arquiteto que está desenvolvendo essa solução, para que a gente entenda como ele, na visão dele, espera que essa solução se comporte. A partir dali eu também crio insights para poder mapear os meus cenários, dos desenvolvedores, para entender sobre a ótica deles, o que faz sentido ou não tecnicamente para ser desenvolvido, e como é que a gente vai se desenvolver, o que espera-se que se agregue, e aí aqui a gente pode estar trazendo ou TDD, ou BDD, ou ATDD, que seja, para que a gente desenvolva baseado dentro de alguma estrutura, para que faça sentido. E aí a gente parte para a parte de prototipação, que ali a gente vai construindo essas estratégias, né? Então, eu tenho ali uma documentação simples para que eu possa compartilhar a informação e facilmente utilizá-la. Então, eu posso escrever, de repente, um Gherkin, porque aí a pessoa de negócio vai entender o que eu estou querendo dizer com o meu cenário, o desenvolvedor vai entender mais ou menos como é que eu vou testar, o arquiteto ele vai entender como é que eu estou pensando que essa situação, essa solução vai se comportar, e eu consigo também mostrar para o cliente o que eu estou pensando, e a gente consegue facilmente ir ajustando. E aí, eu projeto e construo um modelo preliminar da solução que eu acho mais adequada sob a ótica de qualidade. E por último, não menos importante, a gente chega na etapa que é testar. Então, aqui é onde eu valido com o meu cliente ou o meu usuário, para que eu possa manter uma visão muito compartilhada sobre o que eu estou pensando, e a gente gere com isso alguns acordos antecipadamente. Então, eu vou gerando com ele alguns combinados do que vai ou não ser entregado em cada etapa, como é que serão essas entregas e o que ele está esperando. E com isso a gente diminui ali possíveis desconfortos ou descontentamento ou desconfianças, e eu vou trazendo esse usuário para mais perto. Como o design thinking ele é um processo cíclico, eu não encerro na etapa de teste. Eu compartilho, peguei os feedbacks do que ele entendeu e do que ele propôs como melhoria, e aí eu volto para a parte de prototipar novamente. Então, pensa na ideia de eu, enquanto confeiteira, vou receber aqui um cliente que quer que eu faça para ele um bolo de casamento. Então, esse cliente vem e me procura para querer um bolo. Eu não posso simplesmente chegar e oferecer para ele um bolo já pronto, 4 andares, sei lá, 3 tipos de recheio, 2 tipos de massa, uma estrutura pronta, e aí, de repente, ele diz que não é aquilo que ele queria. O que eu posso fazer é começar a construir entendimento do que ele quer dentro daquilo que eu posso oferecer. Então, eu posso começar, vamos dizer, com cupcakes. Então, eu faço alguns tipos de cupcakes com as minhas massas, coloco meus tipos de recheio e um modelo de cobertura que eu costumo utilizar dentro do meu trabalho. E mostro para esse cliente. Então, ele pode, de repente, gostar da massa do primeiro, ele pode gostar da cobertura do segundo e do recheio do terceiro. E aí a gente vai montando essa solução. No nosso caso, quando a gente está desenvolvendo um software, é do mesmo jeito. Essa ideia do design thinking, eu mostro para ele basicamente um primeiro protótipo, e aí aqui onde a gente precisa, enquanto time, estar muito alinhado, porque nesse sentido o X ele já pegou a visão do que vai ser essa solução, então ele já conseguiu criar um protótipo de tela. Eu enquanto testador, eu já consegui pensar em alguns cenários como essa solução vai se comportar, então eu consigo descrever.
A pessoa de negócio também já teve um entendimento e trouxe esse valor, o que vai agregar ou não valor para esse cliente, e a gente dá essa primeira prova para ele. E aí ele diz, vai fazendo sentido para mim, isso aqui vai funcionar, não, isso aqui baseado na minha clientela não vai, e aí a gente vai remontando essa solução. Beleza? E aí, na prática, como é que a gente aplica o Design Think aos testes? A gente precisa primeiro, como eu disse, definir os objetivos do que vai ser testado. Eu preciso identificar quem serão os participantes, ou seja, quem serão os usuários que vão utilizar essa minha solução. Após isso, eu preciso eleger quais técnicas de testes eu vou utilizar. Depois disso, eu realizo esses testes e eu extraio as seguintes conclusões. Nós conseguimos atingir o nosso objetivo, ou seja, eu trouxe qualidade. E aí, caso tenha o feedback, como é que eu vou aplicar aquilo que eu aprendi como lição? Sei lá, os bugs que surgiram. Que lições eu tiro disso? Onde é que a gente precisa melhorar? Seja a documentação, seja a escrita do caso de teste, seja o protótipo de tela, para que cada vez a gente tenha menos bugs. É nesse pensamento que a gente pode pensar, e não só isso. A gente precisa também dar um passo além do que mais a gente precisa para trazer qualidade para dentro desse projeto. E aí, deixando um pouquinho melhor essas etapas do Design Thinking, a gente tem aqui a primeira etapa, que é investigar. E aí, nós temos aqui as técnicas que pode ser a entrevista, ou seja, com esse cliente para entender como é o negócio dele, como funciona. Eu posso fazer uma revisão da documentação que eu recebo desse cliente, porque na maioria das vezes a gente recebe alguma documentação técnica, a análise dos dados, como é que essa solução dele se comporta, ou como o negócio dele se comporta hoje, para que eu veja. E aqui eu tenho essa etapa que eu acho bacana, que é a etapa de observar. Então, o que esse cliente fala ou faz? Então, aqui nesse campo, a gente vai entender o que ele expressa, o que ele externaliza, ou seja, o que ele mostra para os demais. Para os demais, eu quero dizer, para os clientes dele ali, que usa a solução dele, para o concorrente, como é que ele é visto. Então, assim, é importante a gente colocar sempre aqui as frases em primeira pessoa, como se eu estivesse encarnando esse personagem. Então, assim, eu, enquanto cliente dessa solução, o que eu espero? O que eu penso? Como é que eu quero? Então, o que eu quero resolver? O que eu penso? O que eu acho de determinada situação? Quais são as preocupações que eu tenho com relação ao meu negócio? Quais são as minhas maiores aspirações de melhoria para expandir meu negócio, para crescer? Então, aqui nessa etapa, a gente vai buscar a entender esse cliente e esse usuário, para que a gente consiga escrever os nossos casos de teste que fazendo sentido para essa pessoa e não presa ali naquele requisito que a gente recebeu lá atrás. E aí, acho que é importante também sinalizar aqui que a gente precisa entender quais são as dores que ele tem. Então, quais são os problemas que ele tem hoje, que faz com que ele, de repente, não seja o líder dentro do mercado dele. E quais são os obstáculos que ele enfrenta para que ele não seja hoje o líder? Sei lá, é jurídico, é técnico, é hardware, enfim. A gente precisa entender. Então, a gente precisa entender esse cliente. Se eu tenho hoje um aplicativo e que ele não tem uma boa avaliação nas lojas de app, isso é uma dor, isso é um problema. Por quê? Então, eu vou começar a olhar os feedbacks que tem dessa aplicação para começar a entender onde é que eu posso aplicar qualidade. E começar a testar baseado nesses usuários que deram esses feedbacks negativos. Para que, com isso, eu consiga atender a necessidade desse cliente. Porque aí, quais são os ganhos que ele quer ter? Então, o que para hoje, para ele, é desejável para que o negócio dele esteja dentro do esperado? E o que ele precisa para que aconteça isso? Então, é nesse momento aqui de investigação, eu me coloco meio que no lugar dessa pessoa. E aí, por isso que na sequência a gente começa a falar aqui da empatia, que é o entendimento de quem são esses atores, quem são essas pessoas que vão fazer parte dessa solução que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem 3 tipos de técnicas que podem ser utilizadas. A primeira dela é construindo uma persona. Então, eu construo quem são essas pessoas. Quem são, pode ser os atores que estão envolvidos. E o que eu mais gosto de usar aqui é o mapa de empatia, que a gente pode entender da seguinte forma.
O mapa de empatia, ele faz assim, ele faz parte do metodologia Canva para negócio. Então, se você jogar no Google agora, mapa de empatia, você vai achar esse dashboardzinho que eu coloquei aqui. Você vai pegar descrições sobre ele. E ele é uma ferramenta que ele nos ajuda a imaginar o personagem. Ou seja, o personagem aqui, nesse segundo momento, uma vez que eu investiguei o negócio, o personagem é quem vai usar a solução. Então, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa. Então, não me importa que o nome, o importante é conhecer a fundo quem é esse cliente, enquanto usuário, para que eu consiga criar empatia com ele. Então, eu vou me colocar no lugar dele para experimentar, ver a vida, ou seja, ver a solução através do olhar dele. Isso, o mapa de empatia ele funciona muito bem quando a gente fala do modelo de negócio B2C, porque a gente está falando de pessoa física, né? Mas ele também funciona também para o B2B, porque o mapa de empatia, a gente pode se imaginar aqui nesse contexto do B2B, um dono de uma empresa, um personagem que melhor represente esse dono da empresa, ou mesmo uma pessoa que você vai lidar dentro da empresa. Então, vamos dizer que a gente está fazendo um software de registro de ponto. Mas que a dor hoje é o pessoal do RH conseguir utilizar essa ferramenta. Então, aqui eu vou estar tentando vender para que esse gerente de RH que o meu produto funciona. Então, eu estou com esse olhar B2B, né? Um negócio para atender outro negócio. E aí, eu tenho que pensar com o olhar da pessoa do RH que vai utilizar. Mas hoje a gente entende que as relações empresariais, elas vão muito além do B2C ou do B2B. Então, hoje a gente tem o A2A, né? Porque a gente tem ali esse olhar humano voltado para o humano, porque hoje em dia as empresas são formadas por pessoas, graças a Deus. As soluções também têm que ser pautadas em pessoas, e é aí que esse mapa de empatia, ele cabe dentro de qualquer solução de negócio. Porque eu consigo me colocar no lugar dessa pessoa que vai utilizar. A terceira etapa do Design Thinking, que é a etapa de definição, ela tem dois tipos de abordagem que a gente pode fazer para poder definir os objetivos do nosso teste. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo o mapa de valor, que também faz parte do modelo de negócio Canva, você também encontra isso no Google, e tem aqui a organização dos valores, baseado nessa persona que eu construí. Uma vez que eu fiz o mapa de empatia da pessoa que vai utilizar a minha solução, eu começo a ranquear quais são as tarefas mais importantes para essa pessoa. Quais são as mais insignificantes. Então, eu vou ranqueando. Quais são os problemas mais extremos que ela tem hoje, dentro daqueles que são moderados, que a gente pode ir desenvolvendo a longo prazo. E aí, hoje, para ela, qual seria a solução mais eficaz para que ela utilizasse aquela solução? E o que é desejável? Então, a gente vai conseguindo criar essa solução. E aí, o mapa de valor, ele define, na verdade, os segmentos do cliente dentro dessa proposta de valor. Então, ele tem dois blocos, como vocês estão vendo, e ele se forma, de fato, o que, para quem essa empresa está criando essa solução. E aí, com isso, ele entrega o quê? O valor, que é o conjunto de benefícios que a empresa proporciona ao cliente, e a proposta de valor é os benefícios que o cliente ele pode esperar de determinados produtos e serviços que essa empresa oferece. E aí, do lado direito, a gente tem o perfil do cliente, que ele é dividido em 3 blocos, que são as tarefas do cliente, as dores e os ganhos. O bloco de tarefa do cliente, ele descreve aqui aquilo que o cliente de determinado segmento estão tentando fazer no seu trabalho ou na sua vida, ou seja, aquilo que eles precisam realizar. E aqui, por isso, a gente usa o conceito de criar uma persona para poder construir essa tarefa. Então, é por isso que a empatia ela vem antes da definição. O bloco de dores, ele aborda aqui os resultados ruins, os riscos e os obstáculos referentes às tarefas do cliente. Ou seja, quais são as dores que esse cliente tem hoje ao utilizar a minha solução. E o bloco de ganhos, ele descreve os resultados que esse cliente ele almeja alcançar e os benefícios concretos que ele está procurando. Então, aqui na parte esquerda a gente tem o bloco de produtos e serviços, os analgésicos e os criadores de ganho. O bloco de produtos e serviços ele vai listar todos os produtos e serviços em torno dos quais essa minha proposta de valor ela é construída. E aí a ideia aqui é construir um modelo de proposta de valor que seja explorado todas as possibilidades que o meu produto ou meu serviço possa oferecer.
O bloco de analgésico, ele descreve como eu, enquanto criador dessa solução, estou preocupado em aliviar a dor desse cliente. Então, como é que chega esse feedback desse cliente para mim e como eu faço para mitigá-lo? E os ganhos, eu vou tentando criar essas melhorias, que é parte de quando as pessoas nos procuram para poder desenvolver ou uma solução nova ou melhorar uma solução que já tem. Uma vez que a gente definiu, a gente vai para a parte de idealização. Então, a gente vai analisar qual a melhor estratégia para usar. E nós temos 3 tipos de abordagem que eu trouxe aqui, dentro dessa ótica do Design Thinking, que é o mapa de experiência do cliente, né? Eu também tenho o storyboard, que a gente se junta com o time e cria ali uma história, usando desses atores, ou o brainstorm. Vou falar um pouquinho mais sobre essa jornada do cliente, que ela é uma visualização geral do processo que uma pessoa ela atravessa para atingir o objetivo. Então, assim, a jornada do cliente ela é utilizada para entender e atender as necessidades desse cliente e as suas dores. Então, aqui o objetivo é entender o antes, como é que ele era antes de utilizar a minha solução, como é que ele se comporta enquanto ele está usando a minha solução e como ele é depois que ele utiliza a minha solução. Qual o feedback que ele tem para mim depois que ele utilizou a minha solução. E o mapeamento dessa jornada, ele começa compilando uma série de objetivos e ações que o usuário vai me dizer e ele vai fazendo ali um esqueleto com uma linha do tempo. E aí esse esqueleto ele é desenvolvido baseado nos pensamentos e emoções desse usuário, a fim de se criar ali uma narrativa. E aí, finalmente, essa narrativa ela acaba sendo condensada numa visualização que é usada para comunicar os insights que irão informar os processos de design. Ou seja, baseado em toda essa experiência, eu tenho todos os artifícios para criar o meu caso de teste. Então, eu posso fazer primeiro entender quais são os requisitos ideais para esse serviço, as fases que eu posso estar atravessando enquanto eu estou desenvolvendo esse serviço e o que esse usuário pensa e sente. Então, baseado nisso, eu consigo ser mais assertivo, porque seria como se eu estivesse testando essa solução como usuário. Então, eu estou fazendo ali uma exploração desse produto que a gente está desenvolvendo. E aí é onde a gente chega nessa etapa de prototipação, que aí a gente pode tanto estar saindo toda essa solução com um protótipo de tela, ou de tela de app, ou do sistema mesmo, ou aqui no nosso caso, a gente sai com algumas escritas de testes exploratórios. O que eu, enquanto usuário, posso estar explorando dessa solução? Eu acho que dentro do Design Thinking cabe muito a gente trazer esse conceito do teste exploratório, mais do que eu escrever ou testar baseado no requisito. Então, eu peguei todo esse insight, todas essas informações, eu já tenho um protótipo pronto, então eu vou começar a explorá-lo. E a partir dali eu vou criando essa minha documentação. Então, é onde a gente chega nessa etapa de teste, que a gente vai validando com esse usuário. Então, eu criei o mapa de valor, entendi ali as dores baseado na persona, eu fiz a jornada desse usuário, eu criei os meus testes exploratórios e aí eu acabei criando aquele modelo de teste baseado nos riscos, que a gente sabe que são os 4 quadrantes de testes que estão dentro do modelo ágil de desenvolvimento. Quem fez aí a CTF-LAT já está por dentro, nós temos 4 quadrantes, que vai dentro dos riscos do negócio, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista para o usuário. E eu vou escrevendo a minha solução baseado nisso. Falando um pouquinho sobre como eu posso fazer esses testes exploratórios, por exemplo, eu posso pensar na área que eu vou explorar. Então, o que foi coberto, qual foi o roteiro que eu utilizei para poder criar esse meu teste. Eu posso colocar ali o tempo que eu levei executando, a porcentagem de tempo que eu levei para executar esse teste exploratório, o tempo que eu gastei para gerar os relatórios, os dados que foram levantados e coletados durante esse teste, porque isso vai servir lá na frente para a gente poder
gerar evidência e tá melhorando esse meu processo. Então, isso pode ser uma gravação de tela, uma captura de tela, ou algumas mensagens que surgiram ali no meio. Mais importante é eu anotar os passos que eu fui fazendo durante esse teste exploratório. Para quê? Para que quando eu encontrar o bug, o desenvolvedor ele consiga entender como foi que eu caminhei dentro da solução e onde é que ela culminou no bug. E também, dentro desse processo exploratório, eu consigo enxergar as oportunidades de melhoria. Então, eu estou numa tela que, de repente, não é muito... A gente acabou de ter aqui a palestra sobre acessibilidade, e eu estou numa tela que não é muito acessível. Então, como eu posso estar melhorando isso? Eu vou anotando, porque é uma oportunidade. De repente, testando em diferentes tipos de tela para ver a responsividade. Então, eu anoto que uma melhoria seria melhorar a responsividade. Se essa tela demora muito tempo para carregar, então eu posso melhorar a performance. São todas oportunidades que o teste exploratório, dentro dessa ótica, ele me propõe. Porque a gente sabe que usuários vão utilizar nossa solução em diferentes conceitos. Então, testando com diferentes pessoas, eu vou conseguindo melhorar a minha solução e, com isso, diminuir as cidades de bugs pós-produção. Então, depois que eu entreguei, e aí volta para a gente, porque não está legal, porque de repente o meu requisito não funcionou, o entendimento foi ruim. Então, quando eu vou fazendo essa exploração, eu vou conseguindo trazer esse valor. E aí, isso tudo culmina nessa citação que eu gosto, que é que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado sem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você sofrerá também uma derrota. E agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Ou seja, se eu estou indo testar sem conhecer o meu cliente, sem conhecer quem de fato vai usar a minha solução, a tendência é que a minha solução tenha muitos bugs. Agora, se eu me conheço quando profissional, mas não conheço de toda a solução, eu vou ter ganho, mas eu também vou ter perda. Mas uma vez que eu apliquei o design thinking, ou seja, eu me conheço quando profissional e conheço aquilo, quem é que vai utilizar a minha solução, então eu não vou poder ter medo do que vai acontecer, porque eu vou conseguir entregar aquilo que a gente está se propondo, porque eu estou me colocando no lugar dessas pessoas e estou desenvolvendo a partir do olhar delas. Por último, e não menos importante, a ideia dessa palestra surgiu desse desafio aqui, que foi um treinamento que foi dado lá em 2019 para uma equipe de testes, baseado nesse requisito aqui. Então, a gente tem aqui, eu vou ler para vocês. Olá, me chamo Tereza Nunes e represento a Reciclaí, uma administradora de cooperativas de reciclagens da cidade do Rio de Janeiro. Temos ideia de criar um aplicativo para incentivar os moradores do estado a separar o seu lixo em reciclável e não reciclável, pois teria a facilidade de alguém buscar em suas residências, já que hoje, infelizmente, a prefeitura não faz esse tipo de serviço em todos os bairros, somente quando a quantidade de resíduos é muito grande. Por exemplo, os moradores fariam um download desse aplicativo e nele encontrariam informações, seja por texto ou vídeo, de como o ato da coleta seletiva, apesar de parecer pequeno, tendo em vista a quantidade de lixo que se é descartada diariamente no nosso estado, pode aos poucos mudar o mundo. E aí, ao fazer o uso desse aplicativo, esse usuário teria informações através de um infográfico da quantidade de lixo ao mês que ele enviou para a reciclagem. Teria também um gráfico acumulativo demonstrando a quantidade de resíduos já recolhido desde o início do uso do app. E aí, do outro lado desse app, nós teríamos a cooperativa que seria responsável por como será feita essa coleta. As nossas cooperativas, elas são formadas por catadores, que são indivíduos, por muitas das vezes, que são vistos pela população como pessoas revirando lixo, mas que, através do credenciamento nas cooperativas, passaram a ser reconhecidos como catadores e teriam seu trabalho respeitado. Esses catadores, através de um planejamento estratégico, criaram uma rota de coleta onde a cada dia da semana estão em um ponto diferente da cidade, realizando a coleta de itens recicláveis. Quando a coleta é solicitada pelo usuário do app, o catador mais próximo vai até o local e recolhe esse material para reciclagem. Ou seja, toda terça, por exemplo, o catador João Fernandes ele passa pela região de Santa Cruz, recolhendo material reciclável dos usuários que baixaram o aplicativo.
Paralelamente a isso, a nossa ideia é gerar um ranking para a região com a ideia de estimular a prática da coleta seletiva em toda a cidade. E aí a pontuação desse ranking, de repente, ela pode ser revertida através de parceria em descontos de serviços públicos ou privados. Esse foi o briefing que a gente recebeu. E aí eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para a gente poder ver aqui como mais ou menos foi pensado essa solução, tá? Deixa eu aqui. Basicamente, a gente pensou no seguinte, tá? Eu tenho uma cooperativa que dentro desse aplicativo vai cadastrar o catador, vai visualizar o pedido de coleta e vai gerar a ordem de coleta. Do outro lado, baseado no que foi dito, tem esse morador que vai realizar o cadastro, vai visualizar informações sobre coleta e vai solicitar uma coleta. E por último, não menos importante, eu tenho o catador que vai acessar a rota de coleta, ou seja, ele vai dizer qual a rota ele vai fazer no dia de hoje. Ele vai visualizar quais pedidos de coleta ele tem dentro daquela rota dele e a cada coleta que ele realizar, ele finaliza essa ordem de coleta. E aí, a partir disso, a gente precisa começar a escrever os casos de testes. E como seria isso? Eu tenho aqui os moradores. Quem é da cidade do Rio de Janeiro, meio que sabe que são pessoas morando em zonas diferentes, com comportamentos e hábitos diferentes. Para vocês que não são do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje ele é dividido entre centro da cidade, zona sul, zona oeste, zona norte e a Baixada Fluminense. Ou seja, nós temos 5 arquétipos de tipos de moradores. Então, no centro da cidade se concentra a maioria de prédios e edifícios comerciais, estabelecimentos de lojas. Então, esse seria basicamente o meu tipo de usuário. Então, ali onde escrevi morador, que foi segundo o requisito, a gente já trocaria por usuário, porque a gente tem que entender que não é basicamente, é majoritariamente um morador que vai realizar esse cadastro e solicitar essa coleta. Mas pode ser o dono da loja ali no Saara, que é um centro popular comercial aqui do Rio, ou pode ser o dono, o gerente de um restaurante, que seja olhando para a zona ali do centro da cidade. Pensando na zona sul do Rio de Janeiro, nós temos a maioria dos condomínios, e esses condomínios, o lixo ele é coletado naquelas grandes caçambas. Então, quem solicitaria essa coleta seria ali o síndico, que faria ali, de repente, teria no seu condomínio uma caçamba somente para coleta seletiva e realizaria o pedido dessa coleta. Então, a gente tem que pensar que é uma pessoa representando diversas. Olhando para a zona norte do Rio de Janeiro e para a zona oeste, paralelamente, que são os bairros que são mais afastados, que são bairros com altos índices de criminalidade, que são compostos por diversas comunidades, como é que se faria para que esse morador, esse catador, entrasse ali nessas regiões para estar fazendo essa coleta? Então, aqui a gente precisaria pensar que deveria ser acionada as cooperativas que estão lá perto, ou muitas das vezes inserida dentro dessas comunidades para estar fazendo esse tipo de coleta, porque aí geraria uma maior segurança para quem está fazendo essa coleta, porque ele já é o que aqui no Rio de Janeiro é dito como cria da comunidade. Então, ele é uma pessoa que é conhecida dentro da comunidade e ele tem livre trânsito. Pensando na pessoa que é da Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense é mais longe, os acessos são maiores, porque compõe-se boa parte de áreas rurais. Então, você tem que pensar que a coleta usual de lixo já é escassa. Então, esse morador que vai solicitar essa coleta vai se precisar fazer um deslocamento maior para chegar até ele. Então, de repente, ele pode se juntar ali com os demais vizinhos e de repente, combinar um dia, e aí esse catador vai fazer a coleta de toda aquela rua ou de todo aquele bairro que seja. A gente tem que pensar nesse sentido. Então, aqui a gente tem 5 tipos de usuários para essa minha solução. Então, quando eu for escrever os meus casos de testes, eu tenho que pensar nesses cinco arquétipos. Baseado nesses 5, eu tenho o 6º, que é a cooperativa. Como é que a cooperativa vai administrar isso?
O modo como ela vai olhar e como ela vai dialogar com cada um desses 5 arquétipos. E esse catador também. Como é que ele vai se comportar? Então, aí vocês percebem a complexidade que se tem de se escrever o caso de teste de um requisito simples, que é a validação de um aplicativo. Essa é a ideia que eu queria trazer aqui hoje para vocês sobre o uso do Design Thinking aplicado ao teste de software. Quando a gente se coloca no lugar de quem vai de fato usar a solução, eu gostaria que vocês percebessem um tanto de possibilidades que se abre para a gente testar uma mesma solução. Porque a visão muda de acordo com quem vai utilizar. Então, quando a gente consegue captar isso dentro do nosso trabalho, a chance da gente fazer aquilo que a qualidade propõe, que é agregar valor para o usuário final, ela aumenta. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês, tá? Deixa eu voltar para a minha apresentação de novo. Para poder terminar. E aí sim, agora no final, uma vez que eu já falei com vocês, eu já dei aqui o meu recado, estou falando agora quem de fato sou eu. Eu me chamo Daniele, mas prefiro que me chame Dani, tá? Então, acho que alguns me conhecem já aí. Eu sou Dani Cavalcante, eu sou especialista em qualidade de software, atuo em TI já há mais de 20 anos, mas a qualidade me abraçou há 5 anos e desde então não me vejo mais fazendo outra coisa que não trabalhando com qualidade. Então, o meu objetivo principal é implementar essa cultura de qualidade, projetos e clientes, visando agregar valor para esse usuário final. Eu sou formada em análise e desenvolvimento do sistema pela Universidade de Tasso de Sá. Eu iniciei, depois que concluí o ensino médio, a graduação em ciência da computação na UERJ, mas não concluí. Hoje eu faço MBA de garantia de qualidade de software pela UFRJ. Isso para que eu consiga ter ali um aprimoramento desses meus conhecimentos e aperfeiçoar esse meu modo de trabalhar, implantando processos de qualidade de software dentro das empresas, clientes, projetos, o que seja. E como meus principais pontos fortes tenho a liderança em qualidade de software, sou mentora de pessoas em transição de carreira ou que é júnior, crio conteúdo sobre qualidade aí nas redes sociais, acho que alguém já viu pelo LinkedIn, Instagram, o YouTube. Também dou treinamento para quem está em período de onboarding. Também sou especialista em ter resiliência em projeto e clientes complexos, então a maioria das vezes atuei com clientes do setor financeiro, então isso exige resiliência, porque são clientes complexos, então eu acabei me tornando especialista ali em ser esse ponto focal entre o desenvolvimento e o negócio, então muitas das vezes fazendo ali advogado de um ou de outro para que a gente chegasse no objetivo final, que era entregar a solução. Me defino como uma pessoa que está sempre em busca de novos desafios e oportunidades para crescer e compartilhar conhecimento. Por isso estou aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento. E resumindo, eu sou maquiar por vocação e paixão. Sou carioca, sou fã de Super Mario. E sou mãe da Shuri Lee, da Lola Maria e da Meg Louise, que são as minhas 3 pets. 3 cadelas, que são os amores da minha vida. No mais, pessoal, obrigada. Aqui está o QR Code, como as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para contatar. Eu respondo no LinkedIn, respondo DM no Instagram, enfim, por onde quiserem me contatar, é só mandar que eu respondo de boa. Mais uma vez, obrigada, Luísa, obrigada, Raquel, pela tradução e obrigada a vocês por terem estado aqui me ouvindo nessa tarde. Obrigada a você, Dani, por compartilhar aí com a gente. Muito legal sua palestra, viu? Nós temos aqui umas perguntinhas. Acho que dá tempo da gente puxar algumas. Vou pegar a primeira aqui, tá bom? Perfeito. Primeira, quais matérias, cursos ou livros que você recomenda para quem quer conhecer e se aprofundar nesse tema? Beleza. Tem um livro, Design Thinking, tá guardado, eu não vou conseguir agora pegar, mas se você olhar, tem um livro que eu sou péssima de nome, tá? Mas se você Design Thinking, você coloca, ele é um livro com uma capa colorida e eu gosto desse livro, mas, por exemplo, para esse desafio, eu usei o livro, eu vou ler aqui para você o nome, o livro Design Thinking, Inovação em Negócios, que é da MJV.
Se você jogar isso no Google, aparece o material deles, é um e-book gratuito e te dá vários insights, e inclusive te orienta como aplicar o Design Thinking dentro de quaisquer negócio. E aí foi a partir desse material que surgiu a ideia de usar com teste. Legal. Boa dica aí, Dani. Tem mais uma perguntinha? Como aplicar o processo de Design Thinking para automação de testes? Boa. Como eu disse, você tem que pensar no usuário. Então, o que eu vou automatizar? No meu caso, eu automatizaria, por exemplo, a tela de login. Porque a partir do login a gente vai desenvolvendo o restante da solução. Então, vamos dizer, primeiro a gente criou ali a tela de login, depois eu vou criar, por exemplo, se a gente for olhar na tela aqui do protótipo, deixa eu voltar aqui no protótipo. Aqui a gente tem, por exemplo, essa tela de login. Uma vez que eu fiz o login, eu vou vir para essa tela aqui. Essa tela aqui não foi desenvolvida. Depois dela vão surgir outra tela, mas toda vez que eu precisar acessar, eu vou precisar fazer a tela de login. Então, eu automatizaria essa parte. Mas como é que seria automatizando sobre o Design Thinking? Quem é que vai estar entrando? Vai ser o catador? Vai ser o morador? Vai ser a pessoa da cooperativa? Então, o quão rápido isso precisa ser para mim? E aí, para que eu consiga utilizar. O quão intuitivo. Se você for parar para pensar, muitas das vezes os catadores são pessoas que são analfabetas. Quando analfabeto iletrado, é analfabeto funcional. Então, eu não posso ter uma tela com muito texto ou com muitos espaços, porque essa pessoa ela não vai conseguir utilizar. Então, aqui o Design Thinking ele se aplica no simples. Então, uma tela de aplicativo que seja intuitiva e que seja rápido para que eu consiga acessar, eu vou estar conseguindo fazer. E automatizável. E aí a gente chama aqui o nosso desenvolvedor para pedir para que ele desenvolva os elementos de modo que a gente consiga automatizar e não precisa ficar fazendo aquela sopa de letrinha de XPF para poder pegar ali o ID do elemento para poder automatizar. Então, pensando também no simples. Eu acho que o foco é no simples. Acredito que essa é a ideia do Design Thinking, é focar no simples. Legal. Mais uma para a gente fechar aqui. Gostaria de saber como podemos adaptar as etapas de Design Thinking, como a construção de estratégias, prototipar, por exemplo, em um projeto que não há protótipo e o desenvolvimento ainda não foi iniciado, sprint zero. Então, como eu disse, aqui eu prototiparia escrevendo, por exemplo, um Gherkin, tá? Porque é uma linguagem que a pessoa de negócio vai entender, porque aí vamos dizer, eu enquanto Tereza, gerente, eu vou até pegar aqui, vamos lá, pegar aqui o desafio aqui, e eu vou ler sobre a ótica dela. Então, aqui, eu Tereza, enquanto representante da Reciclaí, gostaria de estar desenvolvendo um aplicativo para fazer essa solução. E aí ela vem te descrevendo o que é que ela espera que esse aplicativo faça. Então, eu vou botando, dado que eu, morador da Zona Oeste, gostaria de estar solicitando, e eu vou escrevendo e vou prototipando dentro da documentação, para que a gente consiga ter um primeiro entendimento. Entenda que aqui não é uma documentação fechada, escopo fechado, do começo ao fim ela vai caber. Muito Design Thinking, ele está dentro da metodologia ágil, justamente por isso, porque ele comporta melhorias e mudanças. Então, a gente vai conseguindo mudar ao longo. Mas, por uma primeira, eu escreveria uma documentação em Gherkin, por exemplo, bem simples, de fácil entendimento, e a partir dali a gente ia construindo, junto com os demais membros do time, esse conhecimento sobre essa solução. Legal, Dani. Pessoal, então a Dani agora ela vai lá para a session dela. Então, quem quiser bater um papo, aprofundar em mais algum tema, ou fazer as perguntinhas aqui que não deu tempo, né, da gente fazer, tem mais algumas aqui, viu, Dani? Então, podem ir lá interagir com ela, tá? Ela vai estar lá disponível. E muito obrigada, viu, Dani, pelo seu tempo, por compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vejo vocês lá, pessoal. Tchau, tchau.